Olá! Essa apresentação tem como tema o texto Agamenon contra Prometeu, Globalização, Sociedades do Conhecimento da Aprendizagem e Paideia na Nova Cosmópole, do autor Andreas Casamias, do ano de 2012. Nosso grupo é composto por Bruna Almondes, Bianca Steck e Isabela Cange. O autor Andreas Casamias é natural de Chipre, ilha mediterrânea. É professor emérito da área de estudos político-educacionais da Universidade de Wisconsin, Estados Unidos, e professor emérito de educação comparada da Universidade de Atenas, Grécia. Possui vasta formação acadêmica, passando pela Universidade de Bristol, Reino Unido, e pela Universidade de Harvard, Estados Unidos. É autor e coautor de inúmeras publicações da área de educação comparada e da história da educação. É na introdução que Casamias apresenta sua hipótese enredo e o modo mítico de adquirir conhecimento. Ele se propõe a examinar criticamente as consequências antidemocráticas e desumanizadoras do que ele chama de a nova cosmópole da globalização e da sociedade do conhecimento, que são dois conceitos explicados durante a primeira parte do texto, assim como a reinvenção da paideia humanística. Utilizando o mito grego de Agamenon, o autor toma como modo de análise combinar mitos e episteme, usando os mitos como um recurso para dramatizar uma condição humana específica e como modo de conhecer um problema que pode ser revelado por meio de uma forma de discurso imaginária. Citando Levi-Strauss, ele explica como, por intermédio do mito, realiza-se um acesso estético ao conhecimento. Episódio 1. É utilizando o mito de Agamenon e o sacrifício de sua filha Ifigênia como um recurso metodológico que Casamias se propõe a fazer uma interpretação comparada e crítica do problema da educação na modernidade neoliberal. Para tanto, vale relembrar a história. Em Ifigênia de Aulis, Agamenon, o comandante-chefe da expedição grega a Troia, foi obrigado pelos deuses a sacrificar a sua filha Ifigênia para que os ventos favoráveis soprassem. A expedição para saquear Troia tinha o propósito de vingar o insulto feito aos gregos com o sequestro de Helena, uma princesa grega civilizada, cunhada de Agamenon, feita por um bárbaro oriental, o príncipe troiano Paris. Mas havia mais coisas envolvidas na expedição do que a mera retribuição por um insulto. A guerra de Troia também foi incitada pela arrogância do poder grego e foi travada em nome de orgulho nacional, engrandecimento, riqueza, poder e glória. O poeta dramático Eurípides usa o mito de Agamenon para teorizar e interpretar criticamente os problemas sociopolíticos da cidade de Atenas durante um período turbulento de sua história. Em paralelo, o autor do texto que aqui a gente apresenta parte da mesma história para acentuar conceitos importantes relacionados ao novo mundo que está tomando forma na virada do milênio. Nessa nova cosmópole, esse contexto social, o plano da paideia, a formação educacional e moral do homem político, perde espaço para a educação tecnicista, voltada para a construção de um trabalhador do conhecimento informado, preparado para as dinâmicas da globalização. Depois de mudanças significativas, como a revolução da informação, a crise das economias, tanto capitalista quanto estatais, e o florescimento de movimentos socioculturais como o liberalismo, os direitos humanos, o feminismo e o ambientalismo, uma nova cosmópole, a sociedade neoliberal, começa a se consolidar, tendo como elementos fundamentais a globalização e a sociedade do conhecimento tecnológico. É nesse momento do texto que o Casamias nos apresenta o conceito da admirável cosmópole nova da globalização e a sociedade do conhecimento tecnológico, da informação e da aprendizagem. O conceito de globalização, para o autor, é interpretativo e ambíguo, tendo múltiplas menções e avaliações nas bibliografias que se dividem até mesmo em delimitar o seu período de origem. Para subsidiar a sua análise, o Casamias faz menção a muitos teóricos do campo, como o Giddens e o Anthony McGrew, que conceituou a globalização como uma realidade social, econômica, cultural, de caráter universal. Como parte da sua análise também, o Casamias destaca e se alinha a autores que observam a globalização como um fenômeno de muitos descontentamentos, como não contribuir para o bem-estar e segurança de muitos povos pelo mundo, acentuando as discrepâncias entre o norte rico e desenvolvido e o sul pobre e subdesenvolvido,
e no interior das nações, aumentando as desigualdades. Entre outros autores citados estão Richard Falk, o Takev, o Stromsky e o Fotopoulos. A globalização passou a ser um conceito-chave nas políticas ligadas às economias e à gestão de serviços públicos pelo mundo de modo geral. Não surpreendentemente, também na reestruturação e reformas de sistemas de educação. Em um movimento parecido com a conceituação da globalização, o Kazemias sintetiza a sociedade do conhecimento, da informação e da aprendizagem naquilo onde a promoção do conhecimento passou a ser um fator determinante no desenvolvimento econômico, social e individual, no qual a distinção fundamental entre as pessoas não está mais entre o que elas têm e o que elas não têm, mas sim entre as coisas que elas sabem e o que elas não sabem. Ele destaca ainda elementos que caracterizam esse fenômeno: o imenso desenvolvimento das tecnologias de aprendizagem sofisticadas, a importância crescente das tecnologias de informação e do conhecimento para a acumulação de capital e o desenvolvimento sustentável em uma economia global e competitiva, a racionalidade instrumental técnico-científica, conhecimento como uma commodity, comercializável e que pode ser negociada, formas de organização da vida e do trabalho em mutação, uma organização de aprendizagem e uma força de trabalho flexível, e a emergência de novos padrões de exclusão e inclusão, como é, por exemplo, a divisão digital. O autor ainda destaca como ambos conceitos constituem a matriz na transformação de discursos educacionais e de culturas educacionais. Se, por um lado, há quem avalie os fenômenos como positivos, Kazemias se propõe a mostrar os sacrifícios neles envolvidos. Utilizando-se do mito de Agamenon para analisar os efeitos trazidos pela globalização no campo da educação, Kazemias compara o mito com a realidade da seguinte forma: assim como Agamenon foi amaldiçoado e com isso deveria sacrificar sua filha para alcançar a glória e engrandecimento de Elade, a globalização no mundo contemporâneo é vista pelo autor como um poder do conhecimento imperial, na forma de maldição, que obriga a certo discurso na reforma da educação. De fato, Kazemias reconhece que a cosmópole nova da globalização pode gerar riquezas. Entretanto, assim como no mito o alcance da glória implica no sacrifício da filha de Agamenon e da alma humana, personificada em Ifigênica, no contexto contemporâneo, os espólios decorrentes da globalização implicam diversos descontentamentos, sendo estes considerados pelo autor como sacrifícios humanísticos. Kazemias apresenta 3 principais sacrifícios humanísticos: erosão da esfera pública, democracia, desprofissionalização e desqualificação dos professores e sacrifício do conhecimento humanístico, paideia da alma. O primeiro deles é a erosão da esfera pública, democracia. No texto, o autor destaca o conceito de globalização neoliberal, trazida por diversos teóricos sociais e economistas políticos contemporâneos. De acordo com o autor, estes analistas enfatizam o mercado, setor privado e o individualismo possessivo como motores de crescimento econômico em um mundo cada vez mais competitivo. Consequentemente, de acordo com o professor americano Richard Falk, o político é apagado diante do econômico e, assim, o Estado perde sua capacidade de prover ingredientes sociais, econômicos e físicos e as instituições democráticas são enfraquecidas. Neste contexto, a educação pública foi vista como um instrumento ideológico importante na construção das nações e na formação do Estado. Na nova cosmópole neoliberal global, a educação está perdendo terreno como bem público para tornar-se uma mercadoria comercializável. Está, consequentemente, concentrando-se nos interesses dos indivíduos como consumidores e não como cidadãos. Em seguida, Kazemias aponta como segundo sacrifício a desprofissionalização e desqualificação dos professores. Observa-se tal fenômeno na atualidade, uma vez que o professor vem se tornando um mestre tecnocrata, cuja tarefa passa a se organizar e ensinar com eficácia, porém de forma não crítica, mas sim um conhecimento prescrito oficialmente, os currículos, e métodos para atingir resultados altos em exames. De acordo com Darren Boyles, educador americano, as escolas estão se configurando como locais onde o comercialismo penetra rapidamente, e o problema disso reside no fato de que, por natureza, parcerias comerciais inibem o questionamento e acabam desenvolvendo consumidores não críticos, ao invés de cidadãos criticamente transitivos. Com o aumento deste tecnicismo advindo da globalização, as consequências sobre os professores são claras. Como reflete Paulo Freire,
O professor burocratizado não crítico e cada vez mais objetivo, que nega ao oprimido o espaço pedagógico para desenvolver uma postura crítica com relação ao mundo, é um educador cúmplice da ideologia do opressor. Por último, Casamias destaca o sacrifício do conhecimento humanístico, paideia da alma. Este diz respeito ao efeito da globalização sobre o conteúdo epistêmico-cultural da educação, especialmente sobre a paideia, ou seja, a cultura humanística liberal, também conhecida como tradição educacional liberal. O autor traz uma breve explicação sobre a paideia humanística antes de justificar como ela é sacrificada com a globalização. A paideia humanística liberal surgiu no período pós-iluminista e permeava o conceito da Universidade Europeia moderna da época pelo geógrafo alemão Alexander von Humboldt e o escritor inglês John Henry Newman. Ambos enfatizavam um aspecto filosófico liberal na educação em vez do mecânico ou útil. Com a industrialização e democratização, a hegemonia da paideia cultura humanística liberal eurocêntrica começou a ser contestada como o elemento básico do currículo da escola secundária e universidades. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança de concepções quanto ao tipo de conhecimento que constituíam uma educação geral liberal e que um cidadão educado deveria possuir em uma sociedade democrática capitalista avançada, na qual a ciência e a tecnologia eram consideradas fundamentais para o progresso e desenvolvimento econômico. À medida que a educação superior se expandia e se democratizava, a paideia humanística liberal era criticada como elitista, racista, patriarcal e culturalmente restritiva e eurocêntrica. Neste contexto, o conhecimento humanístico liberal era visto como irrelevante e não prático no mundo capitalista da modernidade tardia. Assim, na segunda metade do século XX, nos Estados Unidos, enfatizava-se as ciências empíricas e conhecimento instrumental em detrimento das artes clássicas e liberais. De acordo com o escritor inglês Bill Readings, a universidade, na era da globalização, é uma instituição arruinada, dado que foi despojada de sua missão cultural. Com o declínio do Estado-nação, foi forçada a abandonar sua missão cultural histórica. Em vez disso, passou a ser um braço burocrático do sistema capitalista unipolar e abrigou-se na ideologia do consumo. Já não é solicitada a formar um sujeito cidadão. Apresentados os sacrifícios advindos da globalização, fica clara a comparação de Casamias com o mito de Agamenon. Como no mito, o autor afirma que as declarações e práticas discursivas na educação, construídas e legitimadas em resposta aos imperativos da globalização e da sociedade de aprendizagem, podem trazer riquezas, bênçãos e belos espólios troianos. Entretanto, também cobrarão um pesado preço humano e exigirão sacrifícios humanísticos, como a violência, competitividade, individualismo possessivo, perda de justiça social e outras virtudes cívicas democráticas. Chegamos, então, ao segundo episódio do texto de Casamias, intitulado Prometeu Libertado, o neo-humanismo prometeico na admirável cosmópole nova da globalização e na sociedade do conhecimento tecnológico da informação, que dedica-se a responder a seguinte questão especialmente: o que pode fazer o humano contemporâneo, o político, o intelectual, o cientista, o artista, o educador, o pedagogo, o cidadão, para deter a maré desumanizadora da globalização econômica e do fundamentalismo de mercado? Para responder a esse questionamento, Casamias evoca outro mito grego, o mito de Prometeu, no drama Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. Nesse mito, o titã Prometeu, criador e amigo dos homens mortais, abençoados com a capacidade de raciocinar, apoiava Zeus na derrubada de Cronos e em sua sucessão como regente incontestado do universo. Porém, quando Zeus quis destruir a raça dos homens e substituí-la por uma raça de criaturas subhumanas, acorrentadas e servis, que não questionariam a força bruta que Zeus as governava, Prometeu, como bom filantropo e amante da humanidade, roubou do céu o fogo, fonte de toda civilização, sabedoria e todas as artes humanas, para entregá-lo como presente à humanidade. Temendo que esse ato aumentasse o poder e a sabedoria dos homens mortais, Zeus condenou Prometeu a ser acorrentado a uma rocha no Cáucaso,
pelo deus do fogo Hefestos, onde uma águia viria continuamente comer seu fígado. Apesar de sua terrível provação e da insistência de seus partidários para que aceitasse a soberania de Zeus, Prometeu continuou a desafiar o poder tirânico de Zeus até que este o libertasse finalmente. Casamias reflete que, no drama, Prometeu simboliza o humano rebelde e criativo como a mente aguçada e, como benfeitor da humanidade, o desejo de rebelar-se contra a soberania absoluta, a violência e a escravidão desumanizadora dos mortais. Prometeu, como vaticinador ou adivinhador, previu que, em vez de criaturas humanas, o tirânico Zeus criaria humanoides desprovidos de mentes e almas humanas. Casamias faz, então, uma relação entre o mito de Prometeu e a globalização. Aqui, a globalização é apresentada como um poder de conhecimento imperial por interventores interessados, como as corporações transnacionais. Como Zeus, em vez de criaturas completamente humanas, a globalização tende a construir o que se poderia chamar de cidadão cyborg, sem as mentes, as almas e os sentimentos humanos essenciais. Nesse sentido, ainda a título de comparação, Casamias retoma a alegoria da caverna de Platão. Em uma cosmópole cyborg, o ser humano está situado em uma caverna virtual moderna, um lugar de não paideia, onde é mantido cativo de uma realidade virtual, desprovido de qualidades, disposições e habilidades estéticas humanas. O que resta fazer? Questiona o autor. Casamias afirma que o que poderia ser feito para cultivar a humanidade na cosmópole de aprendizagem e conhecimento desumanizadora é reconceituar, reimaginar, reinventar e promover a paideia humanística liberal, por uma educação que leve em conta e cultiva atributos e qualidades humanos. Esse projeto criaria sociedades de aprendizagem humanística, por meio da promoção de uma paideia e de uma pedagogia humanísticas, com uma aprendizagem reconceituada e reconstituída em destaque nos currículos. Isso não significa reviver o conceito de paideia humanística clássica, colocado por Casamias como limitado. Significa a reinvenção de um neo-humanismo prometeico da educação, com o questionamento da hegemonia do paradigma epistemológico-tecnológico da informação e a rejeição de todas as limitações impostas à essência humana, ao espírito livre e à imaginação do homem, por meio do cultivo de todas as artes humanas, em especial o amplo espaço epistêmico das artes e humanidades, cultivando, então, um amplo espectro do que passou a ser conhecido como artes liberais, e entre elas o conceito amplo de educação humanística, que inclui idiomas, literatura, poesia, drama, filosofia, história, música e artes. Casamias defende que a paideia e a pedagogia reconceituadas seriam de fato empoderadoras, emancipadoras, transformadoras e, acima de tudo, humanizadoras para todos, incluindo os pobres, os oprimidos e os menos favorecidos. Por intermédio das artes e das humanidades, o neo-humanismo prometeico tem o potencial não somente de desenvolver habilidades cognitivas e formar mentes, que são habilidades essenciais para o ser humano, mas também tem o potencial de cultivar a alma humana, as atitudes sociais, éticas, emocionais e estéticas, as habilidades, disposições e virtudes e os traços de personalidade humanos.